é a Anitta Duarte? Essa pergunta é um tanto estreita, mas ainda não prescreveu. Me fizeram essa pergunta há 1 ano e meio, 2 atrás, e no impacto o que me veio foi exatamente o que eu vou repetir, com algumas alterações. Eu recordei uma passagem do livro do Reich, se eu salvo engano, é Não Escutas a Ninguém, que ele fala que quando pergunta quem é você, você sabe todos os seus números, os seus endereços, mas quando perguntam, mas quem é você? Aí é a hora do vão. E realmente toda hora que te pergunta isso, você dá aquele primeiro susto. Depois, passando para outra pergunta nessa mesma direção, eu recordo também dos textos bonitos do Gilberto Freire, que ele vai falar, se me perguntarem quem eu sou, aí ele vai colocar em dúvida. Eu acho que quase todo mundo coloca em dúvida. E ele tenta se localizar. E ele vai descendo um texto para falar sobre isso. Ele fala das contradições do ser humano, que se coloca também nessa direção. Depois ele faz colocações também sobre a quantidade dos eus que nos habita. E ao final, para resumir, ele termina falando assim: eu gosto muito dos meus chinelos e gosto muito de viajar. E eu tive muita afinidade com essa parte final do texto dele, quando ele fala dos chinelos e de viajar. Acho que tem muito a ver comigo nessa direção. Também quando ele fala que ele é sedentário e nômade. Então tem esse jogo assim, de contrastes complementares que eu achei super bonito na fala dele. Bom, parece que isso é uma forma também de não falar de mim, né? Continuo falando pela voz dos outros, mas o que eu penso que sou, né? Assim, uma outra citação, né? Uma caçadora de mim. Penso também que no presente momento eu sou um ser vivente e sobrevivente nesse episódio humano. Mas se eu tiver que definir, resumir isso, eu acho que eu sou uma pessoa que, eu repito, a memória da minha família, eu acho que eu sou muito a minha família. E para fechar, eu só sou também um ser vivente porque eu respiro arte. Acho que é uma coisa de infância mesmo, porque todo o meu repertório de imagem que me interessava, todas as questões que me fazia feliz estavam voltadas para a arte, né? Então, eu me senti envolvida por isso, né? E antes de ser artista, no sentido assim, que passa por perfil acadêmico, essas coisas, então eu já trabalhava informalmente, assim, de pintura informal, desde pintar pano de prato, pintar sozinha, pegar livrinho na banca e começar a pintar sozinha. Então isso me direcionou muito para fazer a minha escolha, né, para uma graduação específica. Eu gosto imensamente de trabalhar a pintura. Eu vou chegar ao objeto, mas pela pintura, né? Que são duas linguagens que eu amo imensamente. E também a aquarela, porque eu não vejo a aquarela como uma técnica de pintura, mas como uma linguagem independente com as suas peculiaridades. Mas voltando então à questão do objeto. O que me ajudou imensamente a pensar o objeto foi entender o objeto no sentido que o Danto coloca, objeto meras coisas, e a gente ressignifica. Evidente que isso vem ecoando desde o dadaísmo e vai nessa direção. Mas um fragmento foi do Frederico Moraes, quando ele fala que o objeto em si não é nada. Ele não significa nada. Quem que dá função e ressignifica o objeto é o apropriador. E quem que dá maior significado para o objeto é o contexto que ele está inserido. Então acho que ele contempla muito do que eu penso sobre o objeto. O baluarte assim, da minha pesquisa tem um foco na pintura. Mesmo que eu faça deslocamentos, tudo eu penso pictoricamente. Depois eu posso ir para o objeto, me organizo em quantas instalações, uma fotografia, mas o meu arrimo, assim, meu porto seguro, ele é totalmente pictórico, né? Assim. O símbolo da cruz, ele ocorre, né, da minha percepção mais intencional no período da graduação, naqueles exercícios de TCC, que na época eu não fazia TCC, era um memorial. Então, com a ajuda dos professores, eles
falou: você percebe que essa imagem que mais repete no seu trabalho é a cruz? Eu disse sim, só que ainda não está muito posto para mim, né? Estava no período da graduação. E logo aí surgiu uma bolsa de pesquisa chamada Bolsa de Pesquisa PAT, que é uma bolsa que oferece na UFMG. E eu elegi então esse símbolo. Aí eu fiz uma volta na memória dele na minha própria vida, evidentemente, assim, que a ideia era partir disso. E localizei, né, agora já de uma forma intencional e consciente, o motivo que esse símbolo ele aparece. Então ele vem mesmo de um costume popular na cidade onde eu nasci, que é São Francisco de Sales, e que no período de secas as pessoas andavam até o único cruzeiro, a cidade nem iluminação na época não tinha, em procissões, assim, com velas, e ia molhar o cruzeiro à noite, durante o dia, para pedir chuva. E daí eu fui relembrando, né, toda a historicidade que isso potencializava a minha história. E foi então que, de fato, eu assumi esse símbolo, ora no aspecto simbólico dele, ora no sentido geográfico da minha história pessoal, e elegi também esse símbolo como estrutura compositiva. Então, assim, pode ser visto no meu trabalho o tempo todo a presença do símbolo da cruz. Uma hora mais direta, mais dada, mais sutil, e outra hora ela é a forma, né? Então ela fica nessa relação, composição, forma, figura, fundo, seja nas aquarelas, nas pinturas, nos objetos, que são as linguagens que eu mais trabalho, e nas instalações. Então ele é um símbolo que agora, assim, ele já faz parte. Quando ele não aparece na composição, de um modo geral, parece que eu me sinto perdida, assim. De alguma forma ele precisa acontecer, porque fica faltando um pedaço, assim, ele já incorporou, né? E essa coisa do símbolo recorrente ou do material recorrente é muito interessante, porque comecei a trilhar o que é recorrente nas obras de outros artistas, assim. Aí eu percebi o Nuno Ramos falando, em mim é o material. No caso, fiquei longos anos trabalhando com a vaselina, parafina líquida. E foi bom, assim, porque aí eu falo para os alunos isso. O que é muito recorrente? Começa a olhar para o seu trabalho, está tudo aí, a gente não inventa isso. Você legitima, né, aquilo que já está no trabalho. O meu processo de criação, de um modo geral, ele acontece o que eu determinei de 2 momentos. Então, um momento eu falo de sumariamente só, que é o momento que eu fico no ateliê, que eu estou sozinha. Geralmente isso vai acontecer antes do ano 2000, onde que eu fazia os croquis, todos os estudos, sozinha no ateliê. De 2000 para frente, eu necessitei então do outro. E foi aí que eu saí do ateliê e comecei a trabalhar com a escuta das outras pessoas. E eu escolhi então os meus interlocutores. Esses interlocutores, eles são os romeiros, inicialmente aqui perto, saindo de Uberlândia para a cidade de Romaria, e eu passei a andar com eles, até ele chegar ao santuário para entregar de um modo geral os objetos votivos. Depois daqui eu comecei a fazer saída para outros santuários. E agora, a romaria mais longa que eu vivenciei foi com um grupo de Barueri, que eu fiquei com eles na estrada durante 5 dias. E daí eu acho que a pesquisa de campo ela foi fundamental para o meu trabalho, ela mudou tudo, assim, porque era de fato viver aquele cotidiano das pessoas. E o grandioso disso tudo era os contadores de história. E com muita generosidade eles contavam cada uma a sua história dentro desse pagamento de promessa. E na minha parte de registro visual eu foquei nos carregadores das cruzes, porque esse é o meu principal objeto de pesquisa. Então, daí no Brasil eu fiz esse percurso, eu achei que eram os principais centros de peregrinação que a pesquisa atingiu. E para dar continuidade então ao trabalho, eu consegui uma bolsa de pesquisa via CAPES e fiquei 6 meses no Alentejo Português, que é onde que essa herança chega com o mesmo formato, né, no Brasil. E daí eu pesquisei 4 santuários e para isso então eu pude perceber a continuidade, né, da igualdade tanto lá quanto aqui. E
O que pode variar, o que variou muito, na verdade, foi com a materialização dos objetos. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma quantidade de objetos feitos em madeira, bem artesanal, que é o caso do Nordeste, né? E as cabeças tridimensionalizadas, que já marca mais ou menos o 1950 por aí. E já na região do Alentejo fica muito na procissão, no objeto, nas velas, nas flores, numa imaterialização desses objetos. Então, assim, para mim foi de grande importância fazer esse percurso para tecer um aspecto comparativo. Bom, já estando para aquela região, daí eu acabei também fazendo visitas em São Tiago de Compostela, onde que a caminhada Romaria é extremamente potente, várias modalidades, e também na França, no caso de Lourdes, que não tem uma sala específica desses objetos que eu pesquiso, que é os exvotos, mas na entrada do santuário tem uma verdadeira instalação de cruz. Eu acabei inserindo um objetinho lá junto, porque é a céu aberto, então as pessoas chegam e vai e deposita a sua cruz ali, ele finca na frente do santuário. Então é uma das imagens mais bonitas desse símbolo da cruz que eu já vi até o momento, assim, dentro desse contexto da Romaria. Bom, o sacrifício dos romeiros acabou também, eu me senti, na verdade, quase que uma romeira junto, embora eu estava ali para fazer o registro dessa pesquisa. Agora, o sacrifício deles dá para perceber que tem o que é o da fé mesmo, de pagar bem pago que foi pedido, essa relação da dor, do corpo, mas tem uma sobreposição, um desejo muito grande de um empate com o sacrifício da cruz de Cristo. Então, na verdade, eles, tipo assim, promessa bem paga é aquela que é a mais sofrida, para de fato não ficar nenhum tipo de dívida anterior. Então tem isso muito posto. O sacrifício ele vai na escoriação, nos pés cheios de bolha, no corpo, no peso e por aí vai. O sacrifício ele fica muito impresso assim no corpo, na verdade, né? Ele fica no peso dos objetos que a pessoa está carregando, as pessoas que vão silenciosamente, também é um sacrifício não falar, que a gente pensa que é mais fácil, mas são longas horas sem falar nada. Os machucados, as bolhas no pé, tem um tal de passar linha no pé cheio de bolha. Quando eu vi a primeira vez aquele pé todo cheio de fio, eu pensei, o que é isso? Daí eles iam me contando o porquê para esgotar a água da bolha. E as escoriações, o peso, então realmente cada um inventa uma forma e repete também, tem uma repetição do costume, porque uma pessoa fala que é bom isso, que ele foi agraciado porque ele fez isso, o outro também vai fazer. Então isso vai tendo essa repetição, evidentemente com o contexto do tempo, né? Contexto das épocas, mas tem uns que são sacrifícios clássicos. Agora ainda continuo com muito medo dessa palavra artista, assim, parece que traz uma responsabilidade, porque você retoma, às vezes, assim, um artista clássico, que são aqueles monstros, assim, né? Então você fica um pouco mais tímida, assim. Mas eu não saberia, realmente eu não saberia fazer outra coisa, até porque eu só sinalizando, eu fiz direito, eu me formei, eu trabalhei um mês nessa profissão, e foi o suficiente para constatar que, de fato, tinha feito inicialmente uma escolha equivocada.